Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast, a nova Advocacia Tributária. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores oportunidades, estratégias e temas para quem quer iniciar na advocacia tributária nesse momento pós-reforma. Daí o nome do nosso programa, a nova advocacia tributária, porque é a advocacia pós-reforma. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito estratégico e que faz parte de um conteúdo do meu curso completo de advocacia tributária da Escola do Maza. Hoje eu vou abrir para você a minha biblioteca de teses, ou seja, quais são as teses, as oportunidades de negócio novas que surgiram com a reforma tributária. Antes disso, lembre que o objetivo dessas lives e dos podcasts é um só: eu advogar junto com você nas suas causas. Para isso, eu criei um WhatsApp da minha escola. Você mande uma mensagem direta para esse WhatsApp, aliás, salva nos seus contatos para você acessar depois mais tarde. O WhatsApp da Advocacia Maza é 11 965 18 0648. 11 965 18 0648. Me mande uma mensagem se você tem uma proposta de parceria. Vamos advogar juntos aí nas causas do seu escritório em tributário administrativo quando você sentir necessidade de ajuda. Lembro ainda que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, com destaque para o Advocacia Tributária, o Advogue para Servidores, o Advogando em Licitações, o Advocacia Previdenciária, que é um curso novo, gravado por duas especialistas na minha escola. Tem o curso de LGPD para advogado, ChatGPT, Inteligência Artificial, Planejamento Tributário. Os cursos que estão disponíveis na minha escola, você pode ingressar neles a qualquer momento. Conheça esses cursos entrando na home da minha escola, escoladomaza.com.br. Deixa eu te falar então sobre o tema de hoje, que são novas oportunidades de negócio trazidas pela reforma tributária. Na verdade, eu chamo de oportunidade de negócio tese. Ou seja, nós vamos hoje dar uma passada pela biblioteca de novas teses da advocacia tributária com o advento da reforma. Uma primeira tese nova que a reforma tributária está trazendo é a criação de um dos novos tributos sem uma lei específica da entidade tributante. Lembre, a Constituição sozinha, ela não cria tributo nenhum. Então, embora a reforma tributária tenha previsto a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, da Contribuição sobre Bens e Serviços e do Imposto Seletivo, é necessária ainda a aprovação de uma lei no parlamento, no poder legislativo de cada entidade competente, instituindo esses tributos. Então, a cobrança de um desses tributos sem lei específica é a primeira tese que a reforma tributária trouxe. Segunda tese nova que a reforma tributária trouxe é a criação e cobrança de tributos com alíquotas progressivas fora das hipóteses que agora a Constituição prevê. Então, admitem alíquotas progressivas o imposto de renda, o ITR, o IPTU, o ITCMD e o IPVA. Lembrando que a progressividade no ITCMD e no IPVA são novidades da reforma tributária. Em qualquer outro tributo que se tentar cobrar com alíquotas progressivas, haverá uma inconstitucionalidade, para nós, uma tese. Outra oportunidade de negócio nova que surgiu com a reforma tributária é a questão da vacatio legis. Você sabe que a reforma tributária está programada para uma implementação de longo prazo. Há trechos da reforma tributária que tem uma vacatio legis de cerca de 10 anos. Então, é uma tese muito importante, uma oportunidade de negócio muito importante, a tentativa de cobrança desses tributos ou aplicação das novas normas trazidas pela reforma tributária antes da observação dessa vacatio legis especial. Falar um pouquinho agora sobre os novos princípios que a reforma tributária trouxe
para o direito tributário e como que eles podem se transformar em teses. Uma outra tese nova que foi trazida pela reforma tributária para a advocacia tributária é a adoção de burocracia que dificulta o cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória. Por quê? Porque hoje, qualquer disciplina normativa considerada burocrática, que entrava o andamento da cobrança do tributo, viola o princípio da simplicidade. E esse princípio tem um conteúdo muito abrangente. Deixe no seu radar esse princípio. Sempre que você encontrar uma normatização tributária que dificulte a realização de determinado objetivo, você pode invocar o princípio da simplicidade como um meio de impugnação dessa exigência. Uma outra tese, uma tese nova trazida pela reforma tributária é a exigência de uma obrigação acessória sem indicação dos dispositivos normativos que a sustentem, porque isso implica em uma violação do novo princípio da transparência. O princípio da transparência nada mais é do que o bom e velho princípio da publicidade. Ou seja, agora tudo que envolve a cobrança de um tributo, inclusive a motivação normativa das exigências tributárias, tem que ser apresentado de forma clara, de forma acessível, de modo cristalino. Sempre que você encontrar alguma exigência tributária sem indicação do fundamento normativo que a sustenta, invoque o princípio da transparência como um meio de você impugnar essa exigência. Uma nova tese trazida pela reforma tributária diz respeito ao impedimento de utilização pelo contribuinte de créditos tributários decorrentes da cadeia produtiva ou circulatória. Existe um princípio já tradicional do nosso direito tributário, que é o princípio da não cumulatividade. Com base nesse princípio, sempre que eu tiver um tributo que incide várias vezes sobre determinado item, chamado de tributo plurifásico, cada vez que a mercadoria entrar num estabelecimento, isso vai gerar um crédito. O valor pago de tributo gera um crédito que tem que ser abatido na saída, na venda dessa mesma mercadoria. Isso chama princípio da não cumulatividade, tem o objetivo de evitar a tributação em cascata. Agora, há um reforço desse princípio, que é o novo princípio da neutralidade. De modo que sempre que você encontrar um obstáculo ao creditamento de determinados valores e o desconto desse crédito na saída da mercadoria no estabelecimento, você pode invocar tanto o princípio da não cumulatividade como o novo princípio da neutralidade. Muito bem. Uma nova tese que a reforma tributária trouxe é a exigência do imposto sobre bens e serviços antes da edição da lei complementar exigida como requisito da sua instituição. O imposto sobre bens e serviços é um imposto que vai unificar diversos tributos atualmente, incluindo o IPI, o ICMS e o ISS. Portanto, será um imposto de alta complexidade. Para dar conta dessa complexidade, a reforma prevê a aprovação de uma lei complementar que estabelecerá normas gerais sobre o IBS. Qualquer tentativa de exigência do IBS antes da sobrevinda dessa lei complementar é inconstitucional, por violação da determinação que a reforma trouxe de expedição dessa lei complementar como requisito de validade para a cobrança do novo imposto. Uma nova tese que a reforma tributária trouxe é a tentativa de cobrança do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, sobre operações de exportação. A reforma tributária reforçou uma lógica da tributação sobre importações e exportações, que é a seguinte: o objetivo da tributação de importação e exportação é o favorecimento da indústria nacional. Por isso que sempre que é importado determinado item, haverá incidência de todos os tributos pertinentes. Ao contrário, quando um item for exportado, não incide tributo nenhum, porque isso é bom para a indústria nacional. A importação não é boa porque traz um produto de fora que vai concorrer com o equivalente nacional. E com o IBS é a mesma coisa. Há uma previsão de cobrança do IBS na importação, mas se ele for exigido na exportação, isso é uma tese
por violação de regra expressa estabelecida na reforma. Há uma nova tese trazida pela reforma tributária envolvendo o chamado imposto seletivo. Não adianta, gente, o imposto seletivo ganhou um apelido que grudou nele, vai ser muito difícil a gente se livrar desse apelido, que é o imposto do pecado. Porque o imposto seletivo, ele tem o objetivo de aumentar a tributação sobre alguns itens de consumo desestimulado, como bebidas alcoólicas, cigarros, etc. Só que há um limite para isso, que é a vedação do confisco. A tributação não pode chegar a um ponto tão alto que ela represente praticamente uma desapropriação. O poder público não pode, a pretexto de tributar pelo imposto seletivo, retirar a propriedade do bem tributado. O tributo, ele implica apenas num percentual sobre o valor do item. Na medida em que a alíquota for muito alta, é praticamente uma desapropriação e a exigência será indevida. Uma nova tese trazida pela reforma tributária diz respeito às novas imunidades, especialmente a supressão ou redução do alcance de alguma imunidade. Lembre, essa lógica está mantida com a reforma tributária. As imunidades tributárias são cláusulas pétreas, ou seja, elas fazem parte do núcleo imodificável da Constituição. Qualquer tentativa no ambiente da reforma tributária de reduzir o alcance de uma imunidade ou mesmo de suprimir uma das imunidades existentes ou alguma das novas que foram criadas, qualquer tentativa nesse sentido é inconstitucional por violação de cláusula pétrea. Uma outra oportunidade que surge na advocacia tributária vinda com a reforma tributária diz respeito à violação de alguma das 11 imunidades que a reforma tributária trouxe dentro do nosso ordenamento. Então, uma imunidade muito conhecida e que é nova é a imunidade do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, nas operações de exportação. Mas esse é só um exemplo. Qualquer tentativa de cobrança de tributo que esbarre em uma das 11 novas imunidades tributárias trazidas pela reforma, como essa do IBS sobre exportação, qualquer exigência nesse sentido será indevida e isso é uma tese para nós na advocacia em defesa do contribuinte. Há uma nova oportunidade de negócio, uma nova tese trazida pela reforma tributária que diz respeito à tributação sobre operações relativas ao ato cooperativo. As cooperativas são pessoas jurídicas que agrupam determinados tipos de produtores. E a Constituição, reconhecendo a importância das cooperativas, dá um tratamento favorecido para o chamado ato cooperativo, que é um ato jurídico relacionado com a atividade finalística da cooperativa. Qualquer tentativa de cobrança de tributo, ainda que sejam os tributos novos instituídos pela reforma tributária, sobre esse ato cooperativo, será uma exigência indevida. E isso, portanto, é uma tese para nós na defesa dos interesses do contribuinte. Uma nova oportunidade de negócio trazida pela reforma tributária reforça a competência para a instituição da COSIP, Contribuição de Iluminação Pública. Houve uma mudança significativa no regime normativo da COSIP, mas ela segue sendo um tributo municipal e distrital, porque o serviço público que ela remunera, que é o serviço de iluminação pública, é prestado pelo município e pelo Distrito Federal. Então faz sentido que só eles possam arrecadar a contribuição, que é uma contraprestação à realização desse serviço. De modo que qualquer tentativa de cobrança da COSIP por estados ou pela União é inconstitucional por violar a regra competencial prevista na Constituição e reforçada pela reforma tributária. Muito bem, mais algumas teses dessa biblioteca de teses novas que eu tenho no meu curso da advocacia tributária. Você sabe que, para quem está chegando agora, a reforma tributária trouxe muitas oportunidades novas de negócio. Nos meus cursos, eu chamo de oportunidade de negócio na advocacia uma tese.
uma linha de defesa do interesse do contribuinte, porque com base e com conhecimento em uma tese dessa, nós podemos advogar em demandas de massa, prospectando pelas estratégias que eu ensino no curso Prospectando os Segredos da Prospecção. Você consegue captar clientes em quantidade ilimitada, se você quiser, sempre para a mesma oportunidade de negócio. Por isso que eu estou fazendo hoje uma passada pela minha biblioteca de teses. Eu estou abrindo um conteúdo que é estratégico do meu curso de advocacia tributária, para que você tenha noção de quantas oportunidades a reforma tributária trouxe, oportunidades novas de negócio. Uma outra oportunidade de negócio nova trazida pela reforma tributária diz respeito à reconfiguração do princípio da anterioridade. Os novos tributos, especialmente a CBS e o imposto seletivo, se sujeitam à anterioridade anual, ou seja, se houver a criação ou majoração desses dois tributos e a cobrança se der no mesmo ano, no mesmo exercício da lei que os criou ou majorou, haverá uma inconstitucionalidade, uma violação ao princípio da anterioridade anual. Uma outra oportunidade de negócio que a reforma tributária trouxe diz respeito a aumento da base de cálculo do IPTU sem lei que o estabeleça quando o aumento supera o percentual de inflação do período. Há uma regra importante sobre a atualização da base de cálculo do IPTU. A questão é quando o valor venal do imóvel é atualizado na planta genérica de valores do município, se essa atualização estiver contida dentro do índice inflacionário do período, ela pode ser feita por ato do Poder Executivo, um decreto do prefeito, por exemplo. Agora, se o aumento se der acima do índice de inflação, ele não é uma mera atualização da moeda, ele é um aumento real, e na condição de aumento real exige lei. Portanto, é uma nova oportunidade de negócio introduzida na nossa advocacia pela reforma tributária, a tentativa de cobrança de uma atualização monetária da base de cálculo do IPTU, além do percentual inflacionário do período. Uma outra oportunidade de negócio nova trazida pela reforma tributária é a questão da tentativa de cobrança de PVA sobre barcos e aeronaves antes de publicada a lei estadual que os tenha definido. Isso é muito interessante porque foi feita uma ampliação da hipótese constitucional de incidência do IPVA. Antes da reforma, o IPVA só tributava veículos terrestres, a saber, carros, barcos, ou carros, motos, caminhões e ônibus, desde que motorizados. Agora foram incluídos também os barcos e aeronaves nessa hipótese de incidência. Só que a cobrança não pode se dar imediatamente. É preciso que cada estado aprove uma lei ordinária na sua Assembleia Legislativa, instituindo esse novo fato gerador, a propriedade de barcos e aeronaves, para que no exercício seguinte a cobrança possa ser realizada em respeito ao princípio da anterioridade. Então, qualquer tentativa imediata de cobrança de IPVA sobre barcos e aeronaves é inconstitucional, porque viola não só o princípio da legalidade, quanto o princípio da anterioridade. Bom, que mais que tem de teses novas? Gente, o repertório de teses novas da reforma é enorme. Eu vou destacar mais algumas teses novas aqui para você ter essa visão panorâmica desse conteúdo tão estratégico do meu curso de advocacia tributária. Uma outra nova oportunidade de negócio trazida pela reforma tributária é a tentativa de cobrança de IPVA diferenciado para veículos importados. O IPVA pode ser cobrado com alíquotas diferenciadas em função de vários elementos. Então, em razão do tipo de carro, da forma de uso, agora do valor, né? Porque o IPVA passa com a reforma a poder ter alíquotas progressivas. Mas a diferenciação de alíquotas não pode se dar em relação
ao elemento de onde foi fabricado o veículo. O IPVA tem que ser o mesmo para veículos fabricados no Brasil e para veículos importados. A origem estrangeira do veículo, resumamos assim, não pode ser um elemento para diferenciação de alíquotas do IPVA, porque se for, haverá uma violação das novas regras da reforma tributária. Muito bem, esse foi mais um episódio do programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Hoje eu falei sobre um repertório de algumas das teses novas da advocacia tributária trazidas pela reforma tributária para que você tenha uma visão panorâmica de parte do conteúdo que eu ensino no meu curso de advocacia tributária. Eu te convido a fazer parte dos cursos de advocacia da minha escola. Nós estamos prestes a atingir 10 mil alunos entre o Advocacia Tributária, o Advogue para Servidores e os demais cursos da minha escola. Então, você será muito bem-vindo, será muito bem-vinda fazer parte desse time. E todos nós milhares de alunos, professores, assistentes, colaboradores da escola, queremos uma única coisa, que é o crescimento conjunto de todos nós. Então, o primeiro passo é você se capacitar para abrir frentes de atendimento nesses novos nichos da sua advocacia. E com isso, colocar o bico do avião para cima, para a sua advocacia voltar a crescer, voltar a ter uma perspectiva de futuro. Procure na internet, digite no Google escoladomasa.com.br, a primeira ocorrência vai ser a minha escola, dê uma olhadinha na home qual é o curso que melhor se adapta à sua realidade. Lembro ainda que eu criei um número de telefone de WhatsApp para entrar em contato comigo para apenas sugestões de parceria. Então, o número ele é disponibilizado pela produção aqui em algum canto do vídeo. Então, anote aí, o zap da Masa Advocacia, 11 965 18 0648. 11 965 18 0648. Lembrando que esse WhatsApp é exclusivo para negociação de parcerias entre nós. Eu não tiro dúvidas pelo WhatsApp, eu não faço consultas em áudio pelo WhatsApp. Eu preciso que as mensagens fiquem limitadas a propostas de parceria, por gentileza, tá bom? Então é isso, bom final de semana para vocês. Nos veremos, se Deus quiser, terça-feira da semana que vem, às 19h07, com o programa Advogue para Servidores. Valeu, até mais, tchau.